Havendo quórum legal em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da terceira reunião ordinária do segundo ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador José Hermínio Grim para que faça a leitura do artigo 36 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 36. A tutela será deferida nos termos da Lei Civil à pessoa de até 21 anos incompletos. Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do pátrio poder e implica necessariamente o dever da guarda. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da segunda reunião ordinária e da primeira extraordinária foi enviada a todos via correio eletrônico. Fernando Alonso, o senhor está recebendo as atas agora no momento? O vereador Lírio, o Ricardo, todos estão? Os senhores também estão recebendo agora? O vereador Tirso, não? Alguém mais, não? Também não. Então, o problema é com o seu e-mail, vereador Tirso, porque os 9 estão recebendo. O senhor tem e-mail? Não, só pergunto porque o único que não recebeu adequadamente foi Vossa Excelência. Menos a ata. Então, se o senhor puder... Eu também não recebi. Eu acabei de perguntar. Você dá uma olhadinha nisso também, porque já está se recorrendo demais. De qualquer forma, vou colocar em votação as atas da segunda reunião ordinária e da primeira ordinária, solicitando os que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada as atas da segunda ordinária e da primeira extraordinária. Eu vou reiterar, caso que corrija esse problema, e até que não seja resolvido, peço ao diretor que imprima todas as vias e deixe no local de trabalho ou nos escaninhos de cada um, até que seja resolvido por completo o problema. Estão aprovadas as referidas atas. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 7 de 2014, Diese Gapri. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente encaminhamos em apenso o projeto de lei número 161, com a respectiva justificativa. Cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Projeto de lei número 161/14 do Executivo Municipal autoriza a abertura de créditos adicionais, especial e suplementar no orçamento vigente do município. Ofício número 14, 2014, Secretaria de Finanças, ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, encaminhamos o balancete mensal do mês de dezembro de 2013 da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, administração direta, atenciosamente, Auriene Repke, secretária municipal de Finanças. Ofício número 008/2014, ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, da Fundação Cultural de São Bento do Sul. Através desse, encaminhamos o balancete desta Fundação Cultural, referente ao mês de dezembro de 2013. Cordialmente, Braulio Rantil, presidente da Fundação Cultural. Ofício EMAB 11/2014, ao presidente da Câmara de Vereadores, estamos encaminhando o balancete mensal de dezembro de 2013 da Empresa Municipal de Habitação. Atenciosamente, Luiz Carlos Pedroso, diretor-presidente. Ofício número 80/2014 do SAMAI de São Bento do Sul, envio de balancete mensal, encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência a prestação de contas referente ao exercício 2013 dessa autarquia. Osmar Telma, diretor-presidente. Projeto de lei número 53/2014 do Legislativo, autor, mesa diretora, denomina Milton Torres, Rua do Município. Projeto de lei número 54/2014 do Legislativo Municipal, da mesa diretora, denomina de Francisca Lindsmaier, prolongamento de rua. Projeto de lei número 55/2014 do Legislativo Municipal, Edmar Geraldo Salomão, regulamenta a denominação e a substituição na denominação de ruas, praças, logradouros e demais bens públicos municipais e dá outras providências. Projeto de lei número 56/2014 do Legislativo Municipal, César Augusto Acorte Godoy, proíbe a fixação de cartazes com referência a crimes contra o servidor público no exercício da função no âmbito da administração pública municipal. A moção número 93 de 2014, Fernando Malon, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo elaboração e envio de projeto de lei que visa instituir normas para a colocação de vasos, floreiras e similares em cemitérios do município de São Bento do Sul. Requerimento número 68/14, Fernando Malon.
solicitando a realização de sessão solene em comemoração aos 60 anos de existência da Escola de Música do Naldo Hitzmann. Requerimento número 69/14, Peter Alexandre Knoibler e César Augusto Acosta de Godoy, solicitando a criação de uma frente parlamentar municipal pela defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Requerimento de informação número 55/13, César Augusto Acosta de Godoy, ao chefe do Executivo Municipal com cópia ao DETRU, requerendo informações sobre a pintura vertical realizada na Rua Alto Paraguaçu, no bairro Cruzeiro. Requerimento de informação número 56/13, César Augusto Acosta de Godoy, ao chefe do Executivo Municipal, requerendo informações sobre o valor arrecadado com o IPTU em São Bento do Sul. Requerimento de informação número 57/13, César Augusto Acosta de Godoy, ao chefe do Executivo Municipal com cópia à Secretaria de Educação, requerendo informações sobre se existem salas sem uso no CEIM Algodão Doce. Requerimento de informação número 58/13, César Augusto Acosta de Godoy, ao chefe do Executivo Municipal com cópia ao SAMAI, requerendo informações sobre as ações efetivadas visando sanar o problema de vazamento de água no reservatório do bairro 25 de Julho. Requerimento de informação número 59/13, Márcio Drevik, ao chefe do Executivo Municipal com a Secretária Municipal de Educação, requerendo informações sobre os motivos que levaram a Secretaria de Educação a não dar continuidade ao projeto Serviço de Apoio Pedagógico à Criança Adoecida no ano de 2013 e se existe a intenção para o ano de 2014. Indicação número 566/14, Claudiomar Votroba, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, com cópia ao Departamento de Iluminação, solicitando melhorias na iluminação da rua Augusto Wunderwald, próximo ao número 4.350, no bairro Centenário. Indicação número 567/14, Claudiomar Votroba, solicitando patrulhamento e ensaiamento da rua Vila Nova, no bairro Rio Vermelho, e na rua João Quint Júnior, no bairro Schramm. Indicação número 568/14, Claudiomar Votroba, solicitando o patrulhamento e ensaiamento da rua Fernando Flight, no bairro Schramm. Indicação número 569/14, Claudiomar Votroba, solicitando a manutenção corretiva do calçamento da rua Visconde de Toné, número 288, próximo à Drogaria Catarinense, no centro. Indicação número 570/14, Claudiomar Votroba, solicitando o nivelamento da Boca de Lobo e substituição da grelha na rua Vicente Zaitamer, próximo ao número 550, no bairro Serra Alta. Indicação número 571/14, César Augusto Acosta de Godoy, solicitando estudos para implantação de redutor de velocidade na rua Pedro Robel, no bairro Colonial. Indicação número 572/14, César Augusto Acosta de Godoy, solicitando estudos de viabilidade de expansão de estacionamento na rua Benjamin Constant, no centro, nas proximidades do SESI. Indicação número 573/14, César Augusto Acosta de Godoy, solicitando patrulhamento, ensaiamento, tubulação e manutenção na iluminação na rua Ernesto Preisler, no bairro Lençol. Indicação número 574/14, Márcio Drevik, sugerindo a poda de árvore localizada em frente ao semáforo do entroncamento nas ruas Augusto Klimek e Alfredo Klimek. Ofício número 28 de 2014 do Conselho Tutelar de São Bento do Sul. O Conselho Tutelar vem, através desse, informar que a conselheira tutelar Anadir Moreira Esperandio, a partir do dia 3 de fevereiro de 2014, assume a presidência desse órgão, ficando como vice-presidente a conselheira Enerilda de FM Weisheimer, como secretária Célia Terezinha Gomes. Sem mais, para o momento, colocamos-nos à disposição. Atenciosamente, Anadir Moreira Esperandio, presidente do Conselho Tutelar. Célia Terezinha Gomes, conselheira tutelar. Enerilda Weisheimer, conselheira tutelar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Novaski, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB sob o número 23.937, portador do título de eleitor 2888-95809-49, carteira de identidade 2.374.951, dígito 2, sob o CPF 746-736-29949, residente domiciliado na rua Bárbara Grossel, número 35, no bairro Rio Negro, São Bento do Sul, Santa Catarina,
Venho respeitosamente com fundamento no inciso 73º do artigo 5º da Constituição Federal e parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 4.717, de 29 de junho de 65, e a Lei 12.527/2011, formular pedido de informação nos seguintes termos. Considerando que é requisito a escolaridade de cursando o ensino médio para o provimento de cargo e comissão do assessor parlamentar no âmbito da Câmara Municipal de São Bento do Sul, considerando que a prova de escolaridade se faz pela apresentação de histórico escolar e ou diploma expedido no caso de conclusão, e atestado de frequência, de cursando por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, considerando que tem-se notícia de que a pessoa de Arno Otwin Heilmann ocupou recentemente o cargo de assessor parlamentar e que não teria concluído o médio, bem como não estaria cursando, e que, portanto, estaria enquadrado na situação de ensino médio incompleto, considerando, por fim, que qualquer declaração em documento público pelo então assessor parlamentar, no sentido de possuir ensino médio completo, configura em tese em crime de falsidade documental, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, requer-se para fins de instruir, se for o caso, a competência da notícia-crime, as seguintes informações. Cópia de toda a documentação relacionada à comprovação de escolaridade do ex-assessor parlamentar Arno Otwin Heilmann, quando no momento do seu provimento no cargo. Cópia da ficha cadastral do já mencionado ex-assessor parlamentar, em sendo o entendimento de Vossa Excelência pelo não fornecimento das cópias dos aludidos documentos, seja então expedida a certidão atestando a regularidade escolar para o preenchimento do cargo nos termos susmencionados. Por fim, requer-se que as informações sejam prestadas no prazo máximo de 20 dias. Parágrafo 1º do artigo 11 da Lei 12.527 de 2011. Termos em que pede diferimento, Luiz Antônio Novaski, OAB de Santa Catarina, 23.937. Sim, senhor. Passando a ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 161 do Executivo e 53, 54, 55 e 56 do Legislativo. Para as comissões de Finanças, Contas e Orçamento, os balancetes de dezembro da Prefeitura Municipal, Fundação Cultural, EMAB do SAMAI. Em discussão única, a moção de número 93, de autoria do vereador Fernando Malon, que tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, nós discutimos na última sessão sobre essa questão dos vasos e flores no cemitério. Muito embora muita gente da população conteste, dizendo que a prefeitura tem mais o que fazer, na verdade todo mundo tem que fazer a sua parte. Eu, no dia daquela celeuma toda a respeito das floreiras, dos vasos do cemitério, fui até lá, recebi as orientações. Os vasos que tinham no túmulo da minha família, do meu pai, estavam errados. Peguei na mesma hora, levei para arrumar, já estão em ordem, tudo funcionando. E fui muito bem orientado pelo funcionário da prefeitura que estava lá. E a verdade é que todos nós temos obrigação, nós cidadãos temos obrigação de ajudarmos no combate à Aedes aegypti, à dengue. Fiz um projeto de lei do Legislativo, mas em razão dessas discussões a respeito de vício de origem e tal, conversei no Poder Executivo e resolvi fazer então uma moção. Estou mandando, entreguei para os senhores, uma cópia do projeto que eu tinha feito, esse que vai junto, para que eles analisem, se tiver que fazer alguma mudança, alguma coisa assim. Na verdade, pode ser que não mandem isso aqui. Nessa minha minuta que eu tinha feito aqui, eu estava dando um prazo de 30 dias a partir do início da lei, para que a população tomasse providências. Então, se não fosse 30 dias, a prefeitura poderia retirá-los, inutilizá-los, se fosse o caso. Dizendo que a prefeitura também teria a obrigação de divulgar isso amplamente, né, e que deveria deixar no cemitério central um funcionário durante esse prazo, no horário do expediente, para fazer esclarecimentos. Nos demais cemitérios, apenas, não dá para deixar um funcionário em cada, porque aí fica muito funcionário, para colocar, então, placas indicativas, informativas e tal. Então, que o município tenha a sua contrapartida de divulgação, de orientação, mas que a população veja isso, faça essas correções. Diversos municípios do Brasil já não permitem mais vasos, já não permitem mais flores, ou então flores artificiais, mas, enfim, não se permitem. Está havendo o combate à dengue justamente para impedir que esses vasos fiquem acumulando água.
Esse negócio de botar areia, eu também discuti, mas por que não pode botar areia? Se chover e cair um pouquinho de areia do vaso e ficar uma pocinha, e lá se acumular água, lá já pode ser um foco de dengue. Então, eu estou pedindo o apoio de Vossas Excelências para que a gente aprove essa moção, para que envie ao Executivo, para que o Executivo analise e mande de volta para nós um projeto para discutir isso aqui. É isso que eu peço o apoio de Vossa Excelência. Obrigado. Continua a discussão. Vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho importante o vereador Fernando Malon fazer a anexação do projeto à moção e enviar ao prefeito para que de lá venha o projeto para cá, para não se criar problema nenhum. Mas também não, já comentei em outra ocasião aqui, eu quando vi a cena lá no cemitério municipal, eu me senti muito chocado. Porque eu acho que se tem uma coisa feita fora de propósito, foi aquela ação lá. Uma ação assim de que quem vem, que não tem dono, ninguém manda, entende? Eu tive lá, o prefeito também esteve lá, nós estivemos lá, eu até não vou comentar com o prefeito lá, nós vimos, assistimos lá. É uma coisa que eu acho que faltou um pouco de diálogo com a comunidade, uma informação para a comunidade dizendo que deveriam tomar providência em relação àquilo ali e tal. Simplesmente se fez um arrastão ali e eu acho muito oportuno esse seu projeto, eu acho que é por aí mesmo o caminho e não da maneira que foi feito. Muito obrigado, tem meu apoio. Em discussão. Vereador Márcio Drevic. Senhor presidente, senhores vereadores, com certeza também sou favorável à moção para que tenha alguma atitude ali que melhore a situação, que, como o vereador Edes mesmo colocou, eu também fui chamado para dar uma olhada na situação e parecia que tinha passado um tornado lá por dentro. Que poderia ter sido feito alguma coisa, mas com mais delicadeza. Existiam muitos vasos de PVC, que ele tinha um anel metálico na parte superior, e como foi jogado em cima dos próprios túmulos, acabou quebrando aquele anel, jogando, então ficou uma coisa muito feia. Poderiam ter tirado aqueles vasos, colocado nas beiradinhas, que tinha espaço para isso, para não acontecer tudo isso que foi. Então, só espero que a forma que essa lei também seja colocada em vigor com jeito, para não criar nenhum impacto perante a comunidade. No cemitério do centro já sempre teve funcionário que trabalha lá, então é só questão de orientar ele, para ele dar sugestão e conversar com o pessoal que está colocando as flores e cuidando dos seus entes que estão enterrados lá, né? Mas com certeza alguma coisa precisa acontecer. Mas sou totalmente favorável. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Vereador Tirso. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho importantíssima essa regulamentação, mas que também fique fixado isso, que se coloque bem, né, a documentação com relação a isso e fique fixado nos cemitérios da cidade, locais bem visíveis, para que todo mundo tenha acesso, todo mundo visualize isso, para que não dê problema. Porque eu acho também que faltou um pouco de comunicação, realmente, com relação ao que foi feito lá, que poderia ter sido feito de uma forma diferente. Mas que fique fixado para que todo mundo tenha conhecimento lá no local. Vereador Fernando Malon. Só concluindo, então, de fato eu fui lá ver, o que chocava muito é que tinha alguns túmulos que tem a lápide, que eles são embutidos, né? Os da minha família não eram embutidos, eles ficavam em cima, mas são embutidos, ficava aquele buraco ali no túmulo, e aí aquilo dava uma impressão ruim. Por que eu fiz através de moção? Justamente para que nós discutíssemos, para que ficasse todo público, vai participar, vai estar no nosso vídeo, vai estar nas redes. Vi que naquele dia que eu fui, tinha diversas pessoas que foram ver os seus vasos. E eles pediram orientação para o técnico lá, ele orientou, e todos admitiram, estamos errados. De fato, estamos errados. Estava havendo uma tentativa gradual de informação ao longo do tempo, mas assim muito tímido. E as pessoas não vão ver a situação. A partir do momento que saiu aquela notícia nas redes sociais, deu aquele griteiro todo, mas muita gente foi lá e arrumou. Outros não vão. Então aqui nós estamos nesse modelo que eu estou sugerindo, que dê um prazo para eles arrumarem. Obviamente que a vigilância sanitária, a questão de saúde, eles vão continuar olhando para ver os focos, se tem ou não, tal, mas tem que ser tomadas essas providências. E o vereador Pedro tinha colocado a última... Cada um tem a sua responsabilidade de fazer isso. Não é porque comprou o vaso, eu ponho o vaso que eu quiser. Não é assim. É um ponto de entrada da dengue. Tem outros tantos. Tem os pneus nas casas,
tem os vasos nas casas, a vigilância sanitária faz. Ele me explicou, inclusive, que eles fazem, descobrem o foco, eles fazem um raio, eu não sei se é 500 metros em volta. Eles vão de casa em casa para fazer a visita, para ver se tem focos de dengue naquelas casas. Isso é um trabalho que não é sazonal, é constante, existe equipe constantemente cuidando dessa situação. Então, agradeço as manifestações de apoio, e o prefeito também já se sensibilizou com essa situação e deve mandar em breve um projeto nesse sentido. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Em votação, a moção número 93, e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovada a moção de número 93. Em discussão única, o requerimento número 68, também de autoria do vereador Fernando Malon. A palavra, vereador. É o da Escola de Música Donaldo Rittmann. Na verdade, é um pedido de audiência pública, de sessão solene, para homenagear os 60 anos da Escola de Música Donaldo Rittmann, que é um ponto de referência. Nós temos aqui a música em São Bento do Sul, e a Escola Donaldo Rittmann, por toda a sua história, representa não muito bem. É a maior representação que nós temos na questão de música em São Bento. Tantas crianças e jovens, e até adultos, frequentam essa escola. Então, eu peço o apoio de Vossas Excelências para fazer essa audiência pública para homenagear a Escola Donaldo Rittmann e também as homenagens que se fazem aos ex-diretores, vivos ou não, aos familiares, tal. A gente pede esse apoio. Obrigado. Continua em discussão. Vereador Pete. Quero me manifestar favorável a essa iniciativa do vereador Fernando Malon. Eu me lembro da escola de música quando era uma casinha ali em frente aqui do ginástico. O Ed deve se lembrar melhor do que eu, né, Ed? Talvez, não, era uma casinha porque a gente já começou a crescer de tal forma que a gente não comportava mais, até que construiu-se esse prédio novo para abrigar aos alunos. Durante muito tempo, e eu me lembro que tive aulas na antiga sede ali, foi um tempo muito importante para a minha formação educacional. Acho que a formação musical ela tem, sem dúvida nenhuma, algo de diferencial na formação das pessoas. Então, é importante a manutenção desta prática, e aí está de parabéns São Bento por ainda cultivar uma escola de música da forma como tem cultivado a Fundação Cultural de São Bento do Sul. E nada mais justo do que homenagear aqueles que durante esses 60 anos estiveram trabalhando, muitas vezes abnegadamente, muitas vezes sem ganhar aquilo que mereciam, né, pelo seu trabalho, mas que fizeram com que São Bento do Sul fosse e continue sendo referência do ponto de vista musical no estado de Santa Catarina, no Brasil e no mundo, porque daqui, desta escola, já saíram alunos os grupos musicais que foram formados a partir dos alunos que aqui foram formados já viajaram pelo mundo, levando o nome de São Bento do Sul para outros locais e fazendo com que São Bento do Sul fosse reconhecida como cidade da música. Ainda que haja alguns entendimentos contrários a essa situação, por questões de gostos musicais, mas a manutenção daquilo que vem sendo feito na escola de música tem o seu valor e é importante para a formação das crianças e dos jovens, e vale sim a homenagem, tem o meu apoio nessa homenagem dos 60 anos da Escola de Música Donaldo Rittmann. Continua em discussão. Vereador Fernando Malon. Só mencionando, no dia 31 de março agora, próximo, mês que vem, eles comemoram os 60 anos. Então, se nós conseguirmos em tempo fazer essa audiência pública, isso... E me chama a atenção aqui que ao longo dos 60 anos teve só 6 diretores. O Donaldo Rittmann, 36 anos à frente da escola. Depois, Marcos Malachek, 4 anos. Córdula Maria do Vale ficou 5 anos e meio. Úrsula Baumann ficou
6 anos e meio. Márcio Brzozowski ficou 4 anos, e agora é Cláudio José Fagundes, que começou esse ano agora. Então, veja, são pessoas que se dedicaram por muitos anos. Isso é muito gratificante ver, e por isso que eu peço o apoio de Vossa Excelência. Obrigado. Continua a discussão. Só também me manifestar de forma favorável ao requerimento. Eu havia conversado com o Braulio a respeito, mas como eu também vou propor uma outra sessão solene e cada vereador só pode dispor de uma por ano, eu não declinei, mas eu sugeri também uma conversa, mas evidentemente que sou favorável. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o requerimento número 68, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 68. Em discussão única o requerimento número 69. Vereador Pete, quer se manifestar? Com a palavra, o vereador Pete. Senhor presidente, senhores vereadores, no final do ano passado nós aprovamos ou regulamentamos o que não havia ainda nessa casa, a possibilidade de criação de frentes parlamentares. E esse meu requerimento, que é subscrito por mim e pelo presidente César Godoy, e que também já estendo o convite aos demais vereadores que desejarem fazer parte desta frente, ela é suprapartidária na sua intenção, e ela tem por objetivo tratar especificamente dos assuntos relacionados aos direitos das pessoas com deficiência. Ou seja, todas as matérias que forem trazidas a esta casa, por mais que sejamos em um número reduzido de vereadores e que todos, independente da frente parlamentar, poderiam, de qualquer forma, estar em defesa das pessoas com deficiência, ela também visa dar uma resposta positiva a uma solicitação que nos foi feita pelo secretário nacional de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, quando estivemos em Brasília no ano passado, o presidente César Godoy e eu, participando do Fórum Parlamentar pela Defesa das Pessoas com Deficiência, e ele nos pedia que fizéssemos 2 coisas. A primeira delas, que fosse criado ou fortalecido em São Bento do Sul o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, coisa que, graças a Deus, não precisamos fazer a criação, porque o Conselho ele está muito bem gerido e tem feito um trabalho muito bom. E o segundo pedido que nos foi feito naquela ocasião é que fosse criado aqui na Câmara, para que houvesse um ponto de referência, também no Legislativo Municipal, para que as pessoas com deficiência pudessem estar amparadas. E também para ser um braço de apoio, mais um braço de apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, estamos aqui dando uma resposta não só ao secretário nacional da Secretaria Nacional da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas também a toda uma classe, né, que merece a nossa atenção, que merece o nosso cuidado, no que diz respeito à acessibilidade, no que diz respeito aos seus direitos constitucionais serem garantidos. E fica aqui, mais uma vez, aqui o pedido para aprovação pelos senhores da criação da Frente Parlamentar e na sequência, da participação dos senhores. Todos os senhores que quiserem participar, estamos como primeiros signatários desse projeto, ou desse requerimento, automaticamente sou presidente dessa frente. Mas convido a todos, em aprovando a criação, que nós possamos, juntos, trabalhar em prol da pessoa com deficiência. Continua a discussão. Os senhores vereadores querem endossar as palavras do vereador Pete, também dizer que, com certeza, a criação dessa frente parlamentar é um avanço para a sociedade são-bentense, que já existem os mecanismos, os organismos para isso, mas a frente parlamentar vai conseguir dar mais ênfase a esse trabalho. Inclusive, existem recursos, foi nos dito lá que muitos recursos estão lá simplesmente estagnados porque não existem mecanismos que busquem isso, e a frente parlamentar é um desses.
E os recursos vão fazer com que viabilizem-se novas obras, até mesmo de uma forma, educação aos deficientes, vamos chamar assim. Porque muitos deficientes, por exemplo, aqueles deficientes visuais, muitos deles não sabem caminhar no piso, como chama? No piso tátil. Eles não sabem caminhar porque não aprenderam a andar por aquilo ali. E para eles é um desafio imenso, né? Ainda mais quando se colocam as cadeiras de lanchonete sobre elas e tudo mais. Aí não é mais difícil, é impossível. Então, esse tipo de recurso vai vir numa boa. Eu acredito que mais vereadores deveriam engrossar o coro e fazer frente parlamentar. Reitero o convite e, evidentemente, que peço também, como signatário do pedido, a aprovação do requerimento número 69. Continua em discussão e ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento número 69, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 69. Em discussão única, o requerimento de informação número 55. Transmito a condução dos trabalhos ao vereador Edmar Geraldo Salomão para poder fazer uso da palavra. Assumindo os trabalhos desta mesa diretora, eu coloco em votação e discussão única o pedido de informação número 055/2014, de autoria do vereador César Godoy, o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu faço esse requerimento de informação, esse pedido de informações. Se o Márcio puder colocar maior na tela. Não é suas fotos não, vereador, eu fui até lá também. Senhores vereadores, essas fotos rodaram nas redes sociais nesse fim de semana. Ninguém acreditou que era daqui. Perguntei para o autor da fotografia, me disse que era, fui até lá e vi que essa obra de arte... Pode colocar as outras ali? Eu devo dizer assim, eu fiquei estarrecido. Mas não chega a chegar... Olha isso ali, eles pulam a linha para continuar escrevendo. Isso tem padrão, isso tem uma forma de fazer, isso deixa a cidade feia. E eu estou perguntando à prefeitura, porque eu tenho certeza de uma coisa. O prefeito não sabe o prefeito não tem como saber um negócio desse. Só que é na frente de uma escola ainda por cima disso aí. Eu tenho certeza que mais gente ficou estarrecida assim como eu fiquei. E eu procurei uma explicação e eu achei depois, demorou para eu entender direito. Porque eu propus uma audiência pública aqui para fazer a discussão do trânsito de São Bento do Sul, porque eu tenho para mim que é uma coisa necessária para a cidade. O secretário Cássio Scherper foi para o jornal, o que eu achei também, se foi para mim, indireto, que eu acho que foi, porque me atingiu, então pegou, ele disse que eles não precisam sair por aí gritando o que está sendo feito. Eu fiquei pensando, será que foi para mim mesmo isso? Eles não precisam sair gritando? Depois eu entendi que não precisam gritar mesmo, eles escrevem. E desse jeito. E a cidade vai indo desse jeito, vereador Ed. Eu acho que isso aí é um completo absurdo. Então eu estou requerendo à prefeitura para saber quem foi o responsável pela execução dessa pintura horizontal, perdão. Por qual razão não foram obedecidos os padrões já existentes? E se pretende alguma alteração nessa pintura ou se vai ficar desse jeito mesmo. Tem um S ali que é uma obra de arte, eu não sei se ele pega ali. E eu sei que estou dando bastante destaque para isso tudo, mas é o seguinte, é assim que se começa a ver a sociedade que nós vivemos, isso aí é uma aberração. Que ela segue, ela é inteligente, ela segue. Fica exclusivo, embarque, e aí como não coube, pula a linha, né? Não teve o tracinho, mas pulou a linha. Essa obra de arte ali E eu quero saber, porque se isso aí for refeito, por menos que seja, é desperdício de dinheiro público. Porque é o tempo que o servidor tem que ficar lá, é a tinta que se gasta, e é o dinheiro público, mais uma vez, indo pelo ralo de uma forma que é vergonhosa, e mais uma vez. Porque eu achei, vereadores, eu vou ser sincero, eu achei que o auge fosse os latões de Natal. Mas deu para passar por cima dos latões, e aí eu rezo para que isso não seja superado. Porque se for, eu lamento muito. É o meu pedido. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Eu concordo plenamente. Na frente do colégio Roberto Grande tem placas verticais dizendo que lá é vaga destinada a desembarque de alunos. Padrão, tudo certinho. Inclusive, eu errei esses tempos, fui estacionar ali, estacionei na vaga e tal. Eu não me atentei, mas eu estava desligado. E levei uma multa.
certo? Levei uma multa, estacionei no lugar errado e tal. Tem placas que tem lugares que o embarque está restrito ao embarque naquele horário de entrada e saída. Nos demais horários você pode estacionar, né? Isso é padrão, funciona e tal. De fato, isso aí ficou um troço bem estranho mesmo. Não errava nenhum português, pelo menos, né? Mas que ficou feio, ficou. Isso não pode ser feito assim, não. Concordo com você nisso. Continua a discussão. Eu também gostaria de fazer uma colocação em relação... Eu, quando ouvi na internet, também não acreditei que isso podia estar acontecendo. Olha, essas fotos eu fiz lá. Ó. Eu também fui lá com chuva e tudo para ver, porque eu peguei a minha mulher e disse, ó, vamos dar uma olhada, porque isso não pode ser que seja ali na Adélia Lutz, ali na frente. Ali. Ou se continuasse mais um pouquinho o letreiro, iam fazer uma seta para a direita, dizendo que continua ali, não sei se é a Santa Cecília, aquela que desce ali, para continuar. Então, a gente fez essas fotos aí, porque eu achei isso aí o cúmulo, isso aí é o fim da picada, sabe? Até porque, vamos colocar assim, ó, a prefeitura, nessa área, tem um secretário. Este secretário tem um diretor. Esse diretor tem um chefe de divisão. Esse chefe de divisão tem um coordenador de setor. Esse coordenador de setor tem um coordenador de serviço. Coordenador de serviço, não sei quem que vai, é tipo exército. Assim. Vai lá, manda o cara fazer o serviço. Agora, alguém devia orientar o pessoal ali a fazer. Aí eu fui lá e fiz algumas fotos lá, aí o pessoal veio ali olhar, estava chovendo bastante, porque eu não quis acreditar. Porque aí me veio a memória na hora, quando eu fiz essas fotos aí, que eu estou solicitando desde abril do ano passado, aquela famoso espaço da Soilpar, não sei como é o nome da empresa aí que fornece serviço aí para São Bento, de estacionamento rotativo, para uma vaga lá no terminal urbano, para os passageiros. Não pode porque isso temos que falar com a empresa. Mas aí encheram de estacionamento. Os senhores devem estar lembrados que eu disse um dia aqui que, se quiser, São Bento, cada um compra uma lata de tinta. Se vem muita visita na casa dele, e lá tem uma faixa amarela, e pinta na sexta-feira de branco, aí a visita toda estaciona ali. Aí segunda-feira ele pinta amarelo outra vez, está proibido de estacionar. É o caso que fizeram aqui no Augusto Clinic. Os senhores podem ver, lá onde foi colocado um carrinho de cachorro quente lá, impedindo a passagem daquelas pessoas que agora já faleceu. Agora o rapaz já faleceu, já morreu, o pai dele não precisa mais carregar ele no colo. Lá também, lá na entrada ali para fazer o exame na clínica de rim ali, lá pintaram de amarelo, o cara não podia mais estacionar o carro, teve que carregar os filhos dele lá de baixo, que vocês sabem de quem eu estou falando. Então, quer dizer que aí eu vi que aumentaram um monte de vagas aqui por conta, alguém fez por conta, porque não é possível. Então, por causa disso também, eu achei que isso aí foi o fim da picada que fizeram ali. Muito obrigado. Continua em discussão. Vereador, autor, César Godoy. Então, senhor, só para esclarecer uma coisa a todos que nos assistem, tanto pessoalmente como pelas redes sociais e a imprensa aqui presente. Mas não tem assunto mais importante para discutir do que faixa ou a pintura da faixa? Existe, mas isso é uma coisa, jamais vai excluir a outra. Isso acaba sendo a cara da cidade, se vê nesses pequenos detalhes ou nesses grandes detalhes. Um pouquinho mais de cuidado com a cidade, que todo mundo cuida tão bem para vir o serviço público e fazer uma coisa dessa ridícula. E eu vi o diretor, foi ao Facebook e esculachou, dizendo, quando passaram lá não fizeram melhor. Não, vocês não deixaram marca nenhuma enquanto... Eles deixaram. Mas acho que não é essa marca que a gente quer que fique na cidade, né? Então, eu peço aprovação no requerimento para que a Prefeitura esclareça o que há. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento de informação número 055/2014 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação de autoria do vereador César Godoy. Em discussão única e votação o requerimento de informação número 056/2014 de autoria do vereador César Godoy, o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não me recordo de qual vereador levantou esse assunto aqui na Câmara de Vereadores em 2012, a respeito de IPTU, de quanto deveria ser investido nos bairros, a proporção do que é arrecadado. Foi o vereador Geraldo Vargas ou foi o vereador Tirso? Alguém lembra-se disso ou não? Me permite? Eu, certa vez, discuti, dizendo o seguinte, que às vezes você tem que, até para que as pessoas que pedir obras que ajudem na arrecadação, ou seja, devia... Claro, isso é um critério bem rígido e drástico, mas
quem mais paga IPTU tem mais direito a obras. Mais ou menos nesse sentido. Obviamente, claro, tem obras que ultrapassam os limites de bairros. Mas é tal história. Querem pavimentação numa rua. Vamos ver, a sua rua 100% paga IPTU, a sua só 50%. Alguma coisa nesse sentido, então, vamos valorizar quem ajuda em IPTU. Mas foi um comentário aqui que nós tivemos um dia. É nessa linha. Então, meu pedido de informações é isso. Se é possível informar por região, por bairro, o critério que a Prefeitura julgue mais adequado, para poder iniciar um debate nesse sentido, ou melhor ainda, continuar o debate que iniciamos quando daquela opinião, daquela discussão. Então, o meu pedido de informações é para que se esclareça se é possível dizer quanto cada bairro, cada região da cidade arrecada em IPTU, para a gente poder estudar alguma forma de melhorar, avançar ainda mais na cidade. É isso, presidente. Continua a discussão, requerimento de informação? Ninguém mais querendo fazer uso, eu coloco em votação o requerimento de informação número 056/2014 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação de autoria do vereador César Godoy. Em discussão e votação, em discussão única e votação, o requerimento de informação número 057/2014, de autoria do vereador César Godoy, o qual concedo a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento ele existe tendo em vista uma denúncia que recebi, e eu quero saber se ela é verdadeira ou não, que existiriam salas de aulas fechadas sem algodão doce. Então, porque nós temos uma fila aí de mais de 400 crianças. Oi? Na Serra Alta. Me falaram que existiriam salas de aulas fechadas. Então, para ter certeza se existe ou não, eu estou perguntando se de fato existem e, se for verdade, o porquê disso. Porque com uma fila de espera tão grande de crianças sem vaga nas creches, nada mais justo do que a gente consiga colocá-las e deixar de forma alguma a sala de aula fechada. Quero saber se é verdade. Continue em discussão, com a palavra o vereador Márcio Dreve. Senhor presidente, senhores vereadores, parabenizo o vereador César pela iniciativa do requerimento, uma vez que a gente já falou muitas vezes sobre esse assunto de vaga nas creches e da grande importância que tem para o município. Então seria uma coisa muito lamentável se estaria acontecendo, de espaço disponível, que poderia estar abrigando crianças que hoje estão na fila de espera, com certeza hoje já estão mais de 500 crianças. E a gente espera que as informações venham de acordo com o pedido e que a gente possa sanar nossas dúvidas. Obrigado, presidente. Continue em discussão, com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas a guisa de informação sobre creches, sobre vagas, a Prefeitura tem números, dados, mostrando quais são os gargalos nessa questão de creches. E um dos grandes gargalos é o primeiro ano, das crianças de colo, as crianças recém-nascidas. A mãe tem um neném, termina a maternidade, quer voltar a trabalhar e não tem que deixar a criança de berço. E conversando com o prefeito e com a secretária municipal de saúde, uma das ideias, e já estão levando isso vai ser colocado em prática muito em breve, já estão vendo espaço para isso, berçário. O berçário vai fazer o quê? Com que aquelas crianças ainda que não se locomovem, que não precisam ter um jardim, não precisa ter um playground, não precisa ter... Só precisa ter o quê? Salas com berços, um solário para deixar as crianças pegando sol e tal. Não precisa ter banheiro adaptado para a criança, não precisa ter refeitório. Então, eles estão buscando um espaço e já estão vendo, e deve ser feita a contratação logo, para se fazer o berçário. E isso vai resolver muito, os investimentos são muito menores, e vai resolver muito esse gargalo logo de cara. O segundo gargalo é no terceiro ano. Tem o primeiro ano, o segundo, quando a criança está com 2, 3 aninhos, que também tem esse gargalo, que eles também estão estudando. Não dá 500 crianças. Esses gargalos eles acontecem no começo do ano, depois preenche as vagas. A secretária me disse que, se eu me recordo, estavam com uma defasagem de 80 crianças, agora no começo do ano. Isso tende a aumentar no começo do ano, durante o ano, depois diminui, isso vai... A criança que sai da creche e vai para o jardim, já começam a abrir essas vagas. Mas é uma ideia interessante, eu achei bem interessante, porque os investimentos são bem menores e vai resolver esse gargalo do primeiro ano.
e vai permitir que as creches existentes sirvam para as crianças que já precisam do parquinho, que precisem do refeitório, que precisem de móveis especiais para eles, o banheirinho adaptado para eles, tudo certinho. Então, é nesse sentido. Eu só fiz essa informação para que Vossa Excelência tome conhecimento. E, claro, se houve essa denúncia, vamos ver se é verdade ou não. Eu apoio. Continua em discussão com a palavra o vereador Tício Vladimir Himmermann. Senhor presidente, senhores vereadores, acho importante esse pedido de informação e gostaria mais do que tudo salientar que a gente tem visto cada coisa feia em termos de escola por aí que a gente fica arrepiado quando olha, né? E tem coisas aqui próximos a nós e nós realmente não podemos deixar que essa situação aconteça no nosso município. Com relação às creches aí, sempre vai ter essa dificuldade, a gente entende isso, mas é importante salientar que nós temos que dar uma atenção exclusiva, bem importante a isso, e diria ainda mais, nós temos o problema do final de ano, que nós temos problemas de parar a administração por um período de tempo, e as creches ficam paradas, a saúde fica parada, e acho que isso também é uma coisa que vai ter que ser revista, porque não dá para aceitar mais numa cidade como a nossa, com o volume de movimentação que temos, as empresas não parando mais totalmente no final de ano, que a gente pare os serviços públicos de uma forma tão drástica como a gente tem visto que tem acontecido. O mato tomando conta, as creches paradas, o serviço público de saúde parado também. Eu acho que é uma coisa que tem que ser revista para o próximo ano, que talvez as creches e o serviço de saúde não parem dessa forma como tem acontecido ano após ano. Continua em discussão o requerimento? Ninguém mais querendo fazer uso, eu coloco em votação o requerimento de informação número 057/2014 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação de autoria do vereador César Godoy. Em discussão única e votação o requerimento de informação número 058/2014 de autoria do vereador César Godoy, ao qual concedo a palavra. Senhores vereadores, senhor presidente, eu já fiz esse pedido de informação ao SAMAI no ano passado sobre o reservatório d'água lá da 25 de julho, porque a vizinhança reclama de que há vazamentos, falaram que uma equipe lá, foram embora um pouco atrasados, e ainda os moradores têm receio de residir lá, porque numa oportunidade que foi feito, eles abrem para qualquer, não sei se era para arrumar ou se para alguma outra coisa do tipo, entrou água dentro da casa das pessoas e tem um vazamento, e eu quero saber, finalmente, o que é que está sendo feito para resolver, se está sendo feito alguma coisa para resolver, e o que é. Porque não dá para continuar daquele jeito, isso vem se arrastando desde a gestão passada, está passando por essa, já foi mais de um ano. Então, eu quero do SAMAI saber o que realmente de efeito está sendo feito para resolver a situação lá. Obrigado, presidente. Continua em discussão com a palavra o vereador Fernando Malon. A última informação que eu tive, senhor presidente, senhores vereadores, é que foi notificada a empresa que fez, porque eles têm que dar o retorno das situações. Estava imbróglios burocráticos, contratuais, essas coisas todas, mas estava sendo mexido para que a empresa viesse resolver esses problemas. Mas, obviamente, as informações que Vossa Excelência busca são bem pontuais e eles vão dar essas informações. Eu só estou dando informação, vamos passando assim por cima, mas deve vir nesse sentido as respostas. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação o requerimento de informação número 058/2014 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação de autoria do vereador César Godoy. Devolvo os trabalhos desta mesa diretora ao vereador César Augusto de Godoy. Em discussão única o requerimento de informação número 59, de autoria do vereador Márcio Drevik. Tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de pedir o apoio dos senhores vereadores na aprovação desse requerimento, uma vez que esse assunto já foi levantado no ano passado, a questão o termo mais prático de ser usado, pedagogia hospitalar, que a gente chamava, que é auxílio, onde tinha uma pessoa da prefeitura
que dava continuidade nos trabalhos pedagógicos para as crianças que estavam internadas no hospital e dando apoio também, ao mesmo tempo, para as mães que ficavam acompanhando, porque muitas vezes as mães têm que ficar período integral com as crianças lá, e esse período que elas ficavam com a professora, elas tinham um tempo para complementar a questão de estudo. Eu também conversei com alguns pediatras sobre essa situação, eles também estão esperando uma resposta, uma posição, que esse programa funcionou em 2012, e em 2013 foi abortado, não funcionou mais, e daí eu gostaria de uma posição do Executivo. Se vai ser continuado logo, se não vai, por que parou, e se tem algum outro projeto, talvez que seja implantado. Então, esse é o meu pedido, para que a gente aprove e tenha essas informações mais concretas. Obrigado, presidente. Vereador Ede, o senhor quer se manifestar? Com a palavra. Quero cumprimentar o vereador Márcio Drevik pelo requerimento de informação, e é isso mesmo, tem que ser dado uma satisfação pelo motivo que cessou esse atendimento que até então vinha acontecendo. Eu acho que isso é de interesse comunitário, a comunidade necessita desse serviço. Eu quero lhe cumprimentar pelo requerimento de informação. Muito obrigado. Vereador Fernando Malon. Senhores vereadores, eu concordo com o pedido de informação do vereador Márcio. É um projeto importante. Sempre tem a discussão de quem é o pai da criança. Nesse fato aqui, isso aqui começou, a pedagogia hospitalar começou por um projeto nosso, quando eu era prefeito, a secretária de Educação era a vereadora Adriana Rosanowski, e foi bom e foi mantido com algumas mudanças pelo governo anterior, e é muito importante, tanto para a recuperação das crianças, elas têm um período de alta mais rápido, uma alta mais rápida, isso ajuda bastante, auxilia os pais. É doído ver uma criança, geralmente SUS, que fica naquele bercinho colocado lá, esperando ficar boa, sem ter o que fazer, sem ter como passar o tempo, a mãe segurando na mão da criança, e foi isso que nos levou a criar esse projeto na época. Então é muito bom, e eu também, eu endosso a sua preocupação, acho que deve ser retomado, eu aprovo. Continua em discussão, ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o requerimento de informação número 59, solicitando aos vereadores, se forem favoráveis, para que permaneçam sentados. Aprovado o requerimento número 59. Em segunda discussão, o projeto de lei número 153, que denomina Anfiteatro Cecília Turek Hickel, E ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto 153 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto número 153. Em segunda discussão, o projeto de lei número 154, que denomina Telecentro Milton Aldo Neppel. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto número 154 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Aprovado o projeto 154. Em segunda discussão também, o projeto de lei número 156, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios sem paridade mantidos pelo Instituto de Previdência Social dos servidores públicos do município de São Bento do Sul e Presbes a partir de 1º de janeiro de 2014. E ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto número 156, solicitando os que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto 156. Também em segunda discussão, o projeto de lei número 48 do Legislativo, que altera o artigo 183 da Lei Municipal número 1667, de 10 de outubro de 2006, que cria o novo Código de Obras do município e dá outras providências. Esse é a segunda. Com a palavra, vereador Edmar Geraldo Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, nós já discutimos esse na primeira discussão, quando eu apresentei esse projeto. Esse é um projeto que, inclusive, eu citei que na última mexida que se deu no plano diretor foi em 2006, no qual o nobre vereador Fernando Malon era o prefeito do município, e de lá então até agora ninguém mais mexeu, então já houve uma reunião, segundo o vereador Petit, que sirva de subsídio, e essa lei aí para ser aprovada, porque de 2006 até agora São Bento mudou muito, nós temos que começar a pensar nisso aí, eu sempre tenho dito, tem que mexer no plano diretor, muitas coisas, muitas vezes a própria imprensa fala que lá não estão fazendo isso, é tudo questão de mexer no plano diretor, adequar ele, porque hoje a realidade de São Bento, contra 2006, é totalmente diferente. Por causa disso eu peço o apoio dos senhores vereadores a esse projeto. Muito obrigado.
Vereador Fernando Malon. Esse é aquele projeto que nós discutimos a respeito de se enviar primeiro para o Conselho da Cidade? Houve alguma resposta deles? Vereador Ede, o senhor sabe? Porque eu sei que houve uma... Eles não se manifestaram. Eu vi no jornal que eles discutiram sobre a matéria. Dentre as atribuições do Conselho de se... Eles não deram resposta? Não veio nada. Me consta aqui que não. Aqui, nesse projeto, vereador Edmar, o senhor está colocando nas edificações residenciais multifamiliares, prédios, uma vaga para cada unidade econômica. De estacionamento, sim, no mínimo uma, né? Edificações comerciais com área de utilização pública de 300 metros quadrados, uma vaga para cada 50 metros, ou seja, seriam até 300, se fosse 300, 6 vagas. Hoje está como? 10 vagas. Está diminuindo. Naquelas com área maior, 6 vagas e mais uma a cada 50 metros quadrados de área de utilização pública, seria 300 metros quadrados. Que seriam as 6 mais uma a cada 50 metros. Ficaria na mesma proporção. Edificações comerciais com mais uma unidade comercial e centros comerciais, uma vaga para cada unidade comercial e mais uma vaga para cada 50 metros quadrados. Vai estar diminuindo essas vagas aqui, né, vereador? Não vai dar problema de estacionamento? Dá uma parte? Pois não. É que o projeto em si também ele traz, nós sabemos que São Bento já está estrangulado, nós sabemos isso aí, mas ele traz no seu bojo, ele traz de que quando a construção de algum prédio e não tem as condições de fazer as vagas ali mesmo, ele dá uma abertura para que o proprietário faça um contrato com algum vizinho que tem um terreno vazio, baldio, que coloca à disposição através de um contrato. E aí foi questionado aqui, mas se o cara rompeu o contrato, não interessa, a prefeitura pode embargar aquilo lá, ela vai ter esse poder de o cara tem que arrumar um outro espaço com as mesmas vagas para colocar à disposição. Porque, claro que não é para cadeirantes, isso aí tem que ser no próprio edifício. Sim. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai construir um prédio, construir um edifício, aí não possa alugar a 100 metros, 200 metros, vaga de estacionamento, como nós vemos em outras cidades. Então, eu acho que nós temos que começar a pensar assim, porque senão, de repente, não vai ter mais condições de ninguém fazer mais nada aí. Obrigado pela parte. Obrigado. Eu, voltando à minha manifestação, eu até acho que é possível de se colocar num outro imóvel vagas que não existem naquele imóvel lá. Mas tem a situação... tudo bem, vai romper o contrato, o cara que tinha um terreno baldio vai querer construir, agora aquelas vagas foram para a Cucuia. Vamos caçar o alvará daquele comércio, então? Imagine a... Pode ser regulamentado isso aí, o prefeito pode regulamentar, a equipe técnica ele pode regulamentar. A loja tem que botar 6 vagas, tem 3 na frente, vai botar mais 3 no estacionamento. Aquele prédio, aquele terreno vai ser usado para outra coisa e não vai ter mais aquelas vagas. O que nós vamos fazer com essa loja que tinha 6 e vai ter 3? Nós estamos vendo hoje problemas de estacionamento em São Bento. O rotativo já me ajudou bastante. Ajudou. Não há dúvida nenhuma que a gente via como era antes do rotativo, era uma calamidade. O lojista da loja A botava o seu carro na frente da loja B e o da B colocava na frente da loja A. Era assim. O senhor botava o seu carro na frente da minha loja, deixava a sua vaga. E eu botava o meu carro, lojista, botava na frente da sua loja. E os nossos clientes, ninguém conseguia chegar perto. É um problema sério. Eu tenho receio de votar uma coisa assim, vereador. Até acho que a ideia pode ser boa. Mas eu tenho receio de que isso, muito embora o Conselho da Cidade foi instado a se manifestar, eles pediram que o projeto fosse para lá. Eu não sei como foi a tramitação dentro do Conselho da Cidade. Não sei se é aprovável ou não. O que eu entendo é que nós só podemos aprovar se houver a manifestação até pode ser contrário, e nós podemos derrubar o parecer da comissão. Nós temos esse poder. Mas eu estou
inseguro para votar essa matéria. Eu sei que pedir vistas do projeto vai melindrar o vereador Edmar Solomão, que já está esperando desde o ano passado essa situação. Mas até para nós termos, para eu ter mais firmeza nisso. Vereador Edi, se o senhor me desse até a próxima sessão, 3 dias, ou uma semana, até a próxima segunda-feira, nós temos sessão dia 20 e temos dia 24. Até a próxima sessão para nós discutirmos. Que eles me mandem, eles me informem, até para que eu possa ter certeza. Acho que o projeto de Vossa Excelência tem os seus méritos, mas eu gostaria de ter essa posição mais abalizada. Eu não sou técnico para entender dessas situações, eu queria que desse uma posição. E se passou dessa semana, vereador Edi, aí eu deixo também, se o Conselho das Cidades não se manifesta nesse sentido, também nós não podemos ficar aqui aguardando. E aí eu faço uma crítica ainda ao Conselho da Cidade. Vi esses dias uma foto no jornal da reunião do Conselho das Cidades. E até questionei o secretário de Planejamento, Cássio Shepa. Aquilo é o Conselho das Cidades? Não. Tem diversas entidades, mas só vêm essas pessoas na reunião do Conselho. Alguns, inclusive, suplentes. Bom, mas o Conselho das Cidades é um órgão importantíssimo. E se as entidades que fazem parte das cidades não mandam os seus representantes, não podem também exigir que a gente fique aqui aguardando essas situações. Mas, vereador, eu ia pedir uma semana para a próxima sessão, nós discutimos o projeto definitivamente. Para a próxima segunda-feira. Com ou sem parecer. Eu vou atrás e vou pedir essa informação. Porque não tem mais o que eles se reunirem. Eles já tiveram um prazo para discutir isso. Só me deram a resposta. Se Vossa Excelência concordar, vereador, só para eu ter mais firmeza nisso. Eu já lhe concedo a palavra, vereador Edi. Eu devolvo. Eu não voto o pedido de vistas. O senhor está formulando, então, o pedido de vistas. Eu não voto no pedido de vistas, mas... Como? Claro. Mas eu recomendaria à bancada de oposição, se me permitem assim, pediria ao vereador Edi que acatasse o pedido de vistas, porque mais 7 dias não vai trazer mal a ninguém. Bom, é o meu pedido. Fiz o pedido, eu acho que... Bom, é meu pedido. Onde estão os vereadores Tirso e José Hermínio Green? Para a votação. Me permite? Claro, com a palavra, vereador, perdão. Vereador Fernando, com todo o respeito, esse projeto eu entrei no ano passado. Sério? E cabe aos vereadores, a lei diz isso, apresentar projetos de lei que vêm de interesse da comunidade de São Bento do Sul. Nós fizemos reunião com alguns engenheiros. Isso aqui está desde o dia 6 de dezembro nessa Casa de Leis. Aí solicitaram para este vereador, Vossa Excelência é testemunha disso, de que o Conselho da Cidade ia se reunir, o Conselho da Cidade ia verificar para ver se ia fazer, não sei o quê. Olha, vou deixar livre, o senhor pode votar como quiser, se o senhor quiser pedir o pedido de vista, mas eu não vou mudar minha opinião. Eu esperei até agora, eu esperei pacientemente de que alguém desse alguma opinião em relação ao projeto. O projeto está aí, está à disposição na Câmara, está na internet, está no site da Câmara, entende? Então, eu gostaria de que o projeto fosse colocado em votação. E eu não posso concordar, porque está demorando muito. Depois, eles lá que vão decidir lá o que eles vão fazer, mas, por enquanto, eu gostaria... O senhor me conhece, vereador, com todo o respeito, mas a minha opinião é essa aí. Eu já esperei desde o dia 6 de dezembro, eu entrei aqui fazendo leis, cabe aos vereadores fazer leis. Eu fiz essa lei aqui achando que deve ser alterado alguma coisa de estacionamento do município, entende? Coloquei todas as maneiras que isso pode ser feito, o projeto está aí, nítido e tranquilo, então eu gostaria de que o projeto fosse votado na noite de hoje, eu peço apoio dos senhores vereadores. Então eu coloco em votação... Alguém mais quer se manifestar a respeito do mérito ou do debate aqui? Vereador Pete. Apesar... Na última sessão, quando foi colocado em discussão esse pedido, fui eu quem solicitou ao vereador Edi que nós dessemos esse prazo para o Concidade para que ele se manifestasse. E, infelizmente, não houve mais manifestação. A reunião aconteceu, inclusive
houve uma discussão aqui para se não iria ser colocado esse pedido, esse projeto em discussão na segunda-feira passada. Não foi colocado, de novo pedi para o Ed para que nós não colocássemos em discussão, porque a reunião do Concidade seria quarta-feira, e não segunda, quarta-feira. Eu creio que houve tempo suficiente para as manifestações, né, e, não obstante a solicitação da presidente do Concidade, e que, em respeito a isso, nós fizemos essa concessão, apesar de, inclusive, entender que não haveria a necessidade de passar pelo Concidade nesse caso específico. Mas por respeito, justamente por entender que é uma entidade representativa da sociedade de São Bento do Sul, e com pessoas que têm competência técnica para trabalhar esses assuntos, solicitei ao vereador Ed que segurasse o projeto para que nós ouvíssemos aquilo que haveria de dizer o Concidade. Então, com todo respeito, vereador Fernando Malon, mas eu vou me posicionar pelo trâmite no dia de hoje. Já que me manifestei já, pois não? só é que tem outra situação que eu sei que as decisões do Conselho também não são chega lá e a maioria decide assim ou assado. Eu sei que existem também os envios para as comissões técnicas, as câmaras técnicas, lá o termo é câmaras técnicas, para fazer essa análise. Ela não é uma decisão meramente de opinião. Ela são estudos que são feitos nas câmaras técnicas. Então, nesse sentido, a minha única preocupação que eles deviam pelo menos ter dito, olha, não pudemos informar ainda a nossa posição porque isso foi para a Câmara tal. E isso também não foi feito, não foi enviado aqui. Eles pediram, mas depois não deram um acompanhamento para nós dessa tramitação. Mas, enfim, eu insisto no pedido, se Vossa Excelência não for... Uma vez que a palavra voltou para mim, eu quero me manifestar também ainda, para finalizar o que eu tinha para dizer, na seguinte situação. O prazo fatal para uma reforma, para uma revisão no plano diretor, é este ano, né? Se houver algum empecilho... Bom, vamos aprovar a lei, né? Se houver alguma situação que realmente não esteja adequada nessa lei, após estudos, e aí vou ter tempo para estudar, né? até a revisão do plano diretor que será feito esse ano, segundo, inclusive, creio que foi depois da reunião do Concidade que houve uma reportagem que falava que o secretário Cássio disse que já haviam contratado uma empresa especializada, ou então estariam em vias de contratação dessa empresa especializada para fazer a revisão do plano diretor. Então, se houver alguma irregularidade aqui, nesta revisão ela pode ser novamente reformada. Então, não é algo que vá alterar significativamente. E se for positiva, né, nós não temos a manifestação do Concidade, na minha opinião, é uma modificação que pode ser positiva para o município, pode ser positiva para as edificações. Então, apesar de não ser técnico nessa área, eu vejo que há oportunidade ainda este ano, ou no máximo no começo do ano que vem, de uma revisão novamente nessa situação. Então, até para que os nossos prazos, nós somos sempre cobrados por prazos, somos sempre cobrados pela nossa manifestação, pelo nosso parecer, pela nossa agilidade, até para que os nossos prazos também sejam cumpridos, eu vejo importante que nós votemos hoje esse projeto e que não sigamos com mais uma prorrogação, vereador Fernando. O senhor não pode mais... O senhor tem uma parte. Apenas um argumento sobre isso, vereador Petit. Tudo bem, nós podemos aprovar hoje e daqui, quando for a reforma, alterar. Mas os alvarás que foram construídos nesse meio tempo não vão poder ser cassados depois. Ou seja, se um prédio hoje exige 10 vagas e nós vamos baixar para 6, quem conseguiu alvará nesse meio tempo entre aprovar este projeto de lei do vereador Edmar Salomão até se mudar na revisão do plano diretor, esse não mexe mais. Dívida adquirido, situação
concretizada, não volta mais. Nós não vamos poder voltar atrás, e dizer, ó, a loja tal que tinha 10 vagas baixou para 6, agora é 10 de novo. Você vai ter que arrumar mais 10 vagas. É dali em diante. É esse argumento que deve se levar também em conta. Senhores vereadores, ninguém mais querendo se manifestar, eu vou colocar em votação, estou conferindo se é nominal ou não, pedido de vistas, só estou conferindo se é nominal. Oi? Porque se for nominal eu voto. Eu estou conferindo, eu vou suspender a sessão por alguns poucos minutos, só para análise disso no regimento. Eu vou pedir a suspensão disso por uns minutos. Retomando os trabalhos, eu vou colocar em votação simples o pedido de vistas, eu não voto nesse tipo de situação. Dessa forma, eu coloco em votação o pedido de vistas formulado pelo vereador Fernando Malon. E eu peço àqueles que forem favoráveis ao pedido de vistas para que permaneçam sentados. Não, está certo, ele levanta, ele é contra. Você também. Por que não pode? Eu não posso falar? Não, vereador, não, por favor, que permaneçam de pé aqueles que forem favoráveis. Aquilo que eu falei antes, só um minuto. Isso. Vereador, eu esclareci que aqueles que querem votar contrários ficam de pé e aqueles que forem favoráveis fiquem sentados. Eu não mandei alguém levantar, eu falei o que era, traduzindo o meu pensamento. Vereador, se tem alguém aqui que está tentando colaborar com Vossa Excelência, sou eu hoje, vereador. Então, eu entendi, mas eu não quis orientar, eu só quis mostrar. Então, por maioria, por 5-4, está negado o pedido de vistas formulado pelo vereador Fernando Malon. Qual a palavra, vereador? Eu posso me abster desse pedido, não? Na verdade, o senhor, só o seu pedido de vistas. Agora nós vamos para a votação do projeto. Então, na verdade, são uma abstenção, 5 votos contrários e 3 votos favoráveis ao pedido de vista. Só para registrar, para que fique consignado. Agora só uma questão de ordem, senhor presidente. Agora é a votação da matéria. Perfeito. Com maioria absoluta. Isso. Maioria absoluta é a maioria dos membros da casa. São todos que votam. São 6. São votos nominais, são 10 votos, são 10 pessoas que votam e não somente 9. E para ser aprovado tem que ter 6, por causa da discutir a matéria de código de obras. Tem que ter 6 votos favoráveis na matéria. Certo. Então, votação nominal, iniciando pelo vereador Edmar Geraldo Salomão. O senhor é favorável ou contrário ao projeto de lei? Eu voto favorável ao projeto. Vereador Lírio Volpe, o senhor é favorável ou contrário ao projeto de lei? Contrário ao projeto. Vereador Fernando Malon. Apenas para justificar meu voto, eu sou contrário, não por causa da matéria, mas por não ter certeza. Não ter, acho que essa matéria pode ser discutida com mais atenção, com mais calma, com mais cuidado. Eu só não ter firmeza, mas eu voto contrário nesse momento. Vereador Márcio Dreve. Perdão, desculpe, vereador Ricardo Manowski. Sou contrário ao projeto. Vereador Márcio. Sou favorável ao projeto. Vereador Tirso. Só justificando o meu voto favorável, né, é que também a gente levando em consideração aquilo que foi votado nas leis anteriores, pela demora da resposta do Executivo, a gente vota favorável à lei. Vereador Grim, o senhor pode, só estou explicando que ele pode votar favorável, contrário ou se abster. Eu vou me abster para não criar discussão. Vereador Botroba. Favorável. Vereador Pete. Favorável. Eu vou votar favorável também, mas achando que podíamos ter sido um pouco mais maleáveis. Mas conversei com o vereador Tirso, agora uma decisão do Democratas e não de bancada de oposição, e o critério utilizado foi o mesmo da Prefeitura. Vem demorando tudo,
demorou no projeto de análise do Tirso e ainda assim buscam na justiça a derrubada do projeto. Então, é nesse sentido, mas eu lamento muito a forma que isso foi feito, eu quero registrar isso, mas sou favorável. Dessa forma, por 6 votos favoráveis, 3 contrários e 1 abstenção, está aprovado o projeto de lei número 48. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 155, que denomina Sala Multiuso João Bento da Luz. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Só uma questão de ordem, senhor presidente. A nossa manifestação na Comissão de Legislação e Justiça não foi seguindo o parecer jurídico do nosso assessor? Eu votei nesse sentido. E o parecer do nosso assessor é pela inconstitucionalidade. Falta clareza no parecer. O parecer, No- da comissão. No parecer não, da comissão. Da Parecer comissão, da comissão. não do nosso assessor jurídico. Não do assessor jurídico. É. E até para deixar bem claro, e até porque para quem não está nos ouvindo, nada contra a homenagem ao João Bento da Luz, pelo amor de Deus, homem que teve uma grande importância na história de São Bento do Sul, vivo ainda, e esse é o problema, pelo amor de Deus. Que bom que ele está vivo. Mas é que o João Bento da Luz, por conta disso, não poderia ser homenageado em vida. Esse é o teor do parecer do nosso assessor jurídico, Dr. Vanderlei Gesser. E, não obstante eu quisesse muito fazer essa homenagem ao vereador João Bento da Luz, mas eu entendo que eu sou obrigado a concordar com o nosso assessor. E eu votei nesse sentido de acompanhar o parecer dele. Ok, então... E se nós acompanhamos, o projeto nem vem para discussão. É que aqui o projeto, dentro do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, tem o parecer em anexo do procurador jurídico desta casa, mas não existe a manifestação da própria comissão, por escrito, no sentido de que estão acompanhando o parecer do jurídico. Então, como o projeto é do Executivo, eu peço a retirada de pauta de hoje, senhor presidente, para a gente discutir isso para a próxima sessão. É uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Isso é bastante questionável, esse projeto aí. Isso é bastante questionável. Nós saímos aí para o estado afora, nós vamos ver aí que nós temos aí um município chamado Celso Ramos, que em vida foi dado o nome, Ponte Colombo Machado Salles, está lá o nome, ele está vivo ainda. E uma série. Então é bastante subjetivo. Nós temos a Praça Loyola? Está aí o Loyola aí com uma praça na Serra Alta, o aeroporto lá não sei aonde. Então, o caso, isso aí é uma questão de analisar bem isso aí, até ver, porque eu acho que se tem uma pessoa que merece ser homenageada no bairro de Serra Alta, é o João Bento da Luz. Apesar de sermos de partidos opostos, ele é de um partido, eu sou do PP, ele é do PMDB, sempre foi MDBista de carteirinha, sempre, desde menino conheço ele. Então tem o seguinte, eu acho importante que se analise com critério cuidadoso isso aí, porque eu acho que uma pessoa que merece ser homenageado é o João Bento da Luz lá no bairro de Serra Alta. Muito obrigado pela questão de ordem. Se me permite, senhor presidente, como líder do governo, nós temos uma lei municipal que permite homenagem a pessoas vivas com mais de 70 anos, se me for a memória. Isso foi aprovado em legislaturas passadas. E, em razão disso, até que foi aprovado o nome de... Eu não lembro o Loyola, o nome completo dele. Como? José Carneiro. vereador, me permite uma de parte, se eu não Loyola. me engano, essa lei a qual o senhor se refere, ela trata única e exclusivamente da toponímia do município. E não Inclusive está na lei de orgânica agora, áreas, né? e não de áreas, de centros, de salas. Então, aí já entra outra questão. Só que a nessa lei federal, citada pelo Dr. Veta. Vanderlei, veda completamente. Veda no âmbito federal. Os órgãos federais, só que diz, e aqueles que receberem subvenções federais. Todo município recebe subvenção. Aí é questão de discutir, isso vale para São Bento ou não? Porque se não valer, eu sou o primeiro a dizer que nós temos que votar favorável, porque o seu João Bento da Luz merece, não há dúvida nenhuma, né? Mas eu vou pedir a retirada de pauta e vamos analisar melhor essa questão
né, doutor Vanderlei, da subvenção. Se nós não somos órgão federal, pronto. Mas se essa questão de impedir que nós possamos receber por conta de subvenções, de poder fazer essa homenagem, vamos analisar isso aí. Eu peço a retirada de pauta. Coloco em votação o pedido de retirada de pauta e solicito aos vereadores que forem favoráveis ao pedido de retirada de pauta que permaneçam sentados. Está aprovado o pedido de retirada de pauta. Solicito ao secretário vereador Pete para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 157, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente do município. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal, salientando que o parecer do jurídico da casa é pela legalidade do projeto. Coloco em primeira discussão o projeto número 157 e ninguém querendo se manifestar, informo que esse projeto vai à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Também solicito a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 158, que estabelece no âmbito do município de São Bento do Sul sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e dá outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. Recomendo ao plenário também a sua tramitação normal. Senhores vereadores, esse projeto aqui ele acabou se tornando polêmico, como diz o vereador Ede, por uma série de fatores. A Câmara de Vereadores aprovou no fim do ano passado, dia 28 de novembro, se eu não estou enganado, o projeto de minha autoria que penalizava aqueles que maltratassem ou torturassem ou praticassem atos de crueldade contra animais. Isso foi aprovado, passou pela Comissão de Legislação e Justiça, tudo. Me permita dizer que na Câmara de Vereadores, no plenário de 10, nós temos 2 advogados, um já foi vereador, o outro já foi prefeito, conhecem da legislação, e foi aprovado. O prefeito buscou o veto do meu projeto. Por maioria, derrubamos o veto do prefeito. Esse veto foi derrubado não foi por mesquinharia ou por isso, por aquilo. Foi porque, com um parecer muito bem fundamentado pela assessoria jurídica dessa casa, nós vimos que não havia vício de origem nenhum na lei. E eu mantenho esse entendimento. Na semana passada, eu fui a uma reunião no gabinete do prefeito, em que ele disse que vai buscar judicialmente a inconstitucionalidade da minha lei. E que, como ele vai fazer isso, não pretende regulamentar até que a dúvida seja resolvida judicialmente. Então, a lei fica valendo, ela já está sancionada, mas ela não vai ter nenhum efeito prático porque ela não teria regulamentação. Porque a prefeitura vai buscar derrubar a lei que protege os animais judicialmente. Eu lamentei muito essa decisão do Executivo, porque o que acontece de prático nisso tudo aí é que a palhaçada na cidade continua. Continua maus tratos, continua a gente fazendo um monte de abuso com os animais, prendendo em lugar inadequado, deixando de dar comida, aquele monte de coisa. Hoje o Rafael Mena me ligou ainda que tem uma situação com um cavalo na Serra Alta, não é do BUB, dessa vez não é mesmo. Acredita? Verdade. Também não acreditei. Não. Você vem na Serra Alta? Mas o que serve para mostrar que é um caso. Outro dia me marcaram no Facebook, o gato estava numa gaiola de passarinho dentro. Práticas assim vão continuar acontecendo porque a regulamentação da lei não foi buscada. Às vezes ele que entrou, né, Vitor? Mas o que ocorre de fato é que práticas de maus tratos que são recorrentes na cidade vão continuar acontecendo até que a ação seja julgada. Conversei hoje rapidamente com o vereador Fernando Malon, com os demais ali na minha sala, e uma ação dessa, de busca da inconstitucionalidade da minha lei, não menos de 1 ano para ser julgada. 1 ano ainda sendo muito otimista. Eu acho que pode-se falar tranquilamente em 2 anos. E serão 2 anos sem qualquer avanço nesse tema que precisa de cuidados. Então, eu refleti muito, eu tenho certeza, a minha lei, eu vou chamar de minha, se me permite, ela é completamente legal. Eu chamei isso nas redes sociais e vou dizer, para mim isso foi manobra política de propor uma nova, é a minha opinião e morro com ela. Mas, se é para o bem daqueles que protegem os animais, se é para facilitar o trabalho da APA,
Se é para ganhar agilidade, ganhar tempo com isso, eu me inclino a dizer que sou favorável ao projeto de lei do prefeito Fernando Turic. Se é isso que vai fazer ele feliz, fique feliz. Se é isso que vai fazer a sociedade de São Bento do Sul ficar feliz, que faça isso acontecer. Porque o que acontece nessa, vou chamar de briga, de Câmara de Vereadores com Prefeitura, a cidade vai perder. E aí a lei vai cair em descrédito, vai cair no esquecimento e nada vai acontecer. Então eu me inclino a dizer que, eu acredito, revoga-se a minha lei e se propõe essa nova. Eu acho que se o vereador Fernando Malon, o vereador Lírio, o Ricardo, semana passada, estenderam a mão, acenando positivamente a uma lei minha, eu vou estender a mão de volta ao prefeito Fernando Turic e vou encaminhar o meu voto, ou melhor ainda, não voto, mas o meu desejo, e eu tenho certeza que ele será ouvido quando for o momento adequado, para que se aprove a lei do prefeito e depois se revogue a minha. Eu acho que teimosia nesses casos não vence. Quem perde é a sociedade de São Bento do Sul. Queria eu que mais ocupantes de cargos públicos dentro da prefeitura tivessem esse pensamento. Não sou um santo, de longe alguma. Faço isso com um pouco de dor, não acho certo. Mas se alguém tem que ceder, eu cedo. Porque essas vaidades pessoais, nesse momento, evidentemente, têm que ficar de lado em prol de um bem maior. Eu faço essas ponderações todas porque não precisava disso. Não precisava disso. Buscar na justiça uma derrubada de uma lei que beneficia aqueles que não podem falar, acho forte. Mas, tendo em vista disso, nós vamos à segunda discussão dela no momento adequado, eu vou me inclinar a aprovar. E eu quero aproveitar esse momento para dizer o seguinte: eu acredito que Câmara de Vereadores e Prefeitura se distanciaram ao longo de 2013, disse isso ao prefeito, e acho que nós tínhamos que nos reaproximar. Infelizmente, tem gente dentro da Prefeitura, tenho certeza disso, que nem sabe onde é que fica a Câmara, porque tem que implorar para vir aqui, mesmo que seja para tomar um café. Tinha que vir mais aqui. Acenei ao prefeito que queria me reaproximar. Em troca, levei uma bordoada no jornal dizendo que eu não sou de confiança. Que vai demorar, vereador, para eu engolir isso aí, o senhor sabe. Dizendo que eu não era de confiança. Mas, tentando ser de confiança a eles, que eu não faço tanta questão também, se não querem, tá? Já disse que eles precisam mais da Câmara do que nós da Prefeitura. Na quarta-feira, eu marquei uma reunião com o prefeito, às 11h30 da manhã, com todos os vereadores da oposição, pedi também ao vereador Fernando Malon como líder do governo, evidente que o vereador Ricardo, o vereador Lírio e o vereador Gris são convidados, mas para isso, para tentar discutir avanços para a cidade do que ficar essa... ultimamente, falar aqui na Câmara e no outro dia ler o jornal, eu até vou falar disso na palavra livre depois, fica esse fogo cruzado, eu estou achando que isso não avança. Eu tentei por 2 vezes me aproximar da Prefeitura, de uma forma sadia, não quero cargo nenhum, se alguém quer saber. Eu me tentei por 2 vezes, as 2 eu apanhei. É a terceira vez que eu tento. Se não houver sucesso nessa aproximação que eu pretendo, e eu acredito que é uma aproximação que vai fazer crescer a cidade, aí que espere mais 3 anos e a população que diga o que acharam do resultado. Aí espere mais um pouco e vamos superar os latões, as faixas pintadas, e vamos ver qual vai ser a obra-prima da Prefeitura. Estou me dispondo, com esse gesto, a uma bandeira branca nesse sentido. É isso. Vereador Fernando Malon, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, na conversa que nós tivemos antes dessa sessão, o senhor me colocou da ideia de se conversar com o prefeito na quarta-feira, me colocou à disposição para ir, obviamente, mas os vereadores Ricardo Malinowski e Lírio Volpe sabem que na segunda-feira passada, não hoje, e o vereador Green estava junto, que eu falei para o prefeito, para os assessores e secretários, de que não buscassem a ação judicial para declarar inconstitucional, mas que sim, buscassem a aprovação deste projeto aqui e que mandassem um projeto para contemplar a proposta, a ideia que virou lei do vereador Tirso com relação à carga horária dos médicos. 2 projetos são bons e não tinha por que ficar discutindo na justiça se é legal ou não é. Manda os projetos e vamos discutir. E eu vi hoje a manifestação de Vossas Excelências e eu fiquei feliz de ver essa ação. Falei que nós temos, manda o projeto, vamos discutir, vamos tentar aprovar ele num convencimento. E por isso eu concordo. O projeto, os 2 eram bons, esse projeto aqui já vem com a regulamentação. O projeto do vereador Tirso já era para estar aqui. E por isso que eu nem entrei muito discussão naquela, porque não tinha mais o que discutir.
mas tem que vir. Espero que o meu projeto dos vasos venha logo. Porque se o meu projeto dos vasos não vier, aí também a coisa fica mais complicada ainda. Mas, nesse sentido, eu me congratulo não só com o senhor presidente. Tenho certeza que a questão não é de discutir quem é o autor do projeto, e sim que se resolva tudo. Acho que não é porque não tem essa lei que os maus tratos vão reinar, porque existe a justiça que está averiguando essas situações. Aqui as questões são meramente administrativas, as questões penais estão sendo discutidas. Fico feliz de saber que pelo menos descobriram que uma vez na vida a coisa não é do Bubi. Existe milagre. E até teve um processo que ele foi condenado aqui em São Bento e que eu consegui reverter, porque ficou demonstrado que não tinha maus tratos e que, na verdade, Só estava amarrado de inclusive tem cabeça, depoimentos nos processos que dizem, tá, mas quem é que maus tratos? Não, se é cavalo na Serra Alta, é o Bubi, isso é óbvio, a pessoa falou. Não, não é tão óbvio assim, tanto que foi absolvido. E tanto que hoje descobriram que o gato na gaiola não é do Bubi. Né? Mas nem acusaram. A culpa talvez seja do gato que entrou na gaiola e comeu o passarinho. A gente fala brincando esses termos todos, mas a verdade é a seguinte: nem tudo são verdades absolutas. E, portanto, eu vou fazer parte dessa reunião, sim, e mostrando que, havendo essas conversas, nós podemos chegar, sim, a soluções que resolvam os problemas de São Bento. Não é o lado de vaidade do vereador Godoy, ou do outro vereador, ou do prefeito, ou qualquer que seja. São interesses de São Bento. Obrigado. Vereador Lírio. Senhor presidente, novos vereadores, parabenizo pela atitude e dizer que realmente o parlamento é para discutir, igual você falou, e dizer que os animais ganharam com isso, a sua atitude realmente foi política, e eu acho que você, tomando essa atitude, está de parabéns, e dizer que realmente vale a pena nós discutir, os animais ganharam com isso, e a sociedade em si, que protege os animais, também ganhou. Obrigado. Vereador Ede, obrigado, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, conforme acordamos antes dessa reunião aqui de hoje, quarta-feira estaremos lá com o prefeito, presidente, demais líderes de partido e a Comissão de Legislação e Justiça. Nós tínhamos comentado com o vereador Pete de que até concordaríamos com a reversão da questão do projeto do vereador César Godoy, que nós acabamos derrubando o veto aqui, e ele está valendo, o projeto do vereador César Godoy está em evidência, ele está valendo, e com a revogação dele, nós vamos aprovar esse, mas nós vamos conversar com o prefeito, porque nós achamos uma coisa muito importante. Uma das coisas mais importantes que se apresentam, todas são importantes, mas essa tem uma importância muito grande, a questão da colocação do projeto do vereador Dr. Tirso aqui nessa Casa de Leis. Eu acho importantíssimo isso para a comunidade de São Bento do Sul. Os senhores podem ver, eu vou voltar a repetir o que eu disse aqui numa ocasião. Se os médicos não querem trabalhar 40 horas, não querem participar do poder público, não querem se concursar para 40 horas, tem que ser dado a chance para se concursar para 20 horas, e aí ele atende meio expediente no consultório e meio expediente na prefeitura. Em vez de nós termos um médico, nós vamos ter 2 de 20, eu acho que isso vem de encontro aqui. Então, isso nós vamos conversar, o doutor Tirso também vai estar junto, com o prefeito agora, na quarta-feira, às 11 horas, vamos estar lá no gabinete dele para tratar desses assuntos, porque são de interesse da comunidade. Eu acho muito importante isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, finalizando, eu digo o seguinte, o vereador... Desculpa, vereador, perdão, o senhor tem a palavra. Presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar, Godoy, pela tua insistência em chegar mais próximo do prefeito, porque isso é muito importante, a população vai te agradecer muito por essa insistência, porque os eleitores, eles não elegem o vereador para defender um partido. Eles elegem o vereador para que ele defenda a comunidade no geral, num todo. E essa insistência em participar, de chegar mais próximo do governo, é importantíssimo para a população. Você está de parabéns. Obrigado pelas manifestações, vereador Green, mas a paciência também tem limite, eu não posso ficar o dia todo indo atrás do homem lá, porque tem mais o que fazer também, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte,
O que eu não entendo, vereador Lírio, e verdade, eu não entendo. O vereador Fernando Malon disse que, com o vereador Ricardo Malinowski, com o senhor, ele mesmo, e mais uma equipe de assessores, disse para ele não entrar com a ação. Se a equipe dele diz para não fazer, os vereadores dizem para não fazer, e ele faz, tem alguma coisa que está errada nisso aí. Eu não queria dizer, mas vou dizer, se é o PRT, o cara tem mais... O voto dele fala mais do que de 4 vereadores da base de situação e mais do que uma equipe de trabalho do prefeito todo. Bah, aí vai continuar apanhando na Câmara, não tem jeito, a coisa vem lá abaixo. E diga-se, os senhores, na minha modesta opinião, perderam um projeto hoje esse de obras pela demora que foi usado como analogia. Aí não pode. Não, mas, veja, podiam ter discutido antes. Então, e só para finalizar, vai ser votado isso na quinta-feira e tudo mais, nós vamos conversar com o prefeito ainda. Eu soube de um caso que tinham 2 gambás na casa de alguém, entraram, ligaram para a vigilância sanitária, não buscaram, viajam para APA e tudo mais. O cidadão, não acho que ele agiu bem, ele pegou os 2 gambás e deixou na prefeitura. E disse, se virem. Eu não sei se foi no passado ou no retrasado, fez isso. Foi um jornalista aí da cidade. Ele fez isso. Eu vou me inclinar a favor da lei, mas tem o seguinte também. Daremos um prazo razoável para que se opere. Em não operando, quem vai levar gambá, cavalo, cachorro, gato, periquito vai ser eu, e eu vou deixar tudo na prefeitura. Eu vou ser processado? Não tem problema, eu não gasto com advogado. Cada caso que a lei não for cumprida, eu levarei ao Ministério Público, porque eu estou fazendo a vontade do Executivo Municipal. Então, que pelo menos façam a lei cumprir. E eu digo, eu sou marcado em Facebook e telefonema pelo menos 10 vezes por semana em casos desse tipo. Eu vou pegar um por um e vou levar para o gabinete do prefeito. Não para ele resolver, mas até ele dar início à lei. A vontade dele vai ser feita, mas que arque com o ônus disso também. Dito isso, e ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que esse projeto também será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto número 159 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a apoiar evento do Jeep Clube São Bento, concedendo premiação e dar outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Coloque em primeira discussão o projeto número 159. É o do Jeep Clube. Eu pedi pressa, colocar na pauta, porque eu conversei com o presidente da entidade, o André, que está aqui hoje, com mais membros do Jeep Clube, sejam bem-vindos. Pediram pressa porque tem algumas atividades esportivas que dependem muito dessa discussão desse projeto. Então, tendo em vista isso, coloco em discussão esse projeto. E eu, lendo a justificativa, a mensagem do prefeito, tem algumas coisas que eu acho pertinente a quem nos assiste, a quem nos ouve, registrar a respeito do Jeep Clube. Que não é somente os compromissos internos do Jeep Clube que eles atendem. Eles têm uma função social dentro da sociedade bastante significativa, eles exercem uma função dentro da cidade que é indispensável em tempos difíceis, como de calamidade pública, causados pelas intempéries climáticas e tudo mais, e eles colaboram de uma maneira que outras pessoas não chegariam naqueles locais, são eles que conseguem fazer a ponte entre as pessoas que estão de forma inalcançável, por assim dizer. Essa é apenas uma das formas que eu digo do Jeep Clube, para lembrar que não se trata apenas de um incentivo financeiro para uma entidade fazer uma corrida. Longe disso. É um incentivo financeiro para que aquela entidade que exerce uma grande função na sociedade continue exercendo essa função. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto prevê um auxílio de R$4.000 em parcela única, que vai para adquirir 70 unidades de troféus personalizados. O artigo 3º do projeto diz que o Jeep Clube São Bento se compromete, como contrapartida, destinar parte da arrecadação e distribuição de cestas básicas, aquisição e distribuição de cobertores, distribuição de brinquedos às crianças carentes do município, doação de alimentos ao Hospital Maternidade da Família. Aí vamos dizer o seguinte, a prefeitura podia pegar R$4.000 e fazer tudo isso. Resolveria um problema, alcançaria um objetivo. Mas se nós pudermos ajudar, uma entidade como o Jeep Clube, que traz visitantes, não há dúvida. Nós discutimos tantos projetos de subvenções e auxílios que vêm trazer gente para a nossa cidade.
e ver toda a história do Jeep Clube. E eu lembro das histórias das enchentes, em que o Jeep Clube foi com todos os seus membros, com todos os seus veículos, e ajudou tanta gente que estavam ilhados, que estavam com as casas inundadas de água, não só aqui, como em Rio Negrinho. Foi um trabalho fantástico. Pode-se dizer, porque isso é feito apenas pelo deleite deles. Este Jeep Clube tem uma importância para São Bento do Sul, do ponto de vista esportivo, do ponto de vista de trazer gente para cá e de levar o nosso nome para fora, além do que todo o trabalho social que faz. Por isso eu acho que nós ajudamos eles e eles nos ajudam. É importante ajudar entidades que nos ajudam nós, cidade. E o Jeep Clube representa muito bem isso. Por isso que eu defendo veementemente isso. Só lembrando, senhores vereadores, o evento vai acontecer final de semana, dia 22 de fevereiro, né? Nós temos mais uma sessão antes disso para discutirmos esse projeto, mas eu já de antemão eu peço encarecidamente o apoio de Vossa Excelência para a aprovação desse projeto. Isso é um dinheiro que não vai R$4.000, volta muito mais. Isso não é gasto, isso é investimento. Investir em quem ajuda São Bento do Sul. Obrigado. Última discussão, vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, claro que vamos aprovar esse projeto. Conhecemos a instituição desde sua nascença lá, né? O pessoal todo lá, conhecemos os associados todos, e eu acho que é mais do que justo esse repasse para o Jeep Clube. Então, eu não sei se o nobre presidente, vereador César Godoy, vai solicitar a dispensa, ou vou deixar para quinta-feira, porque eu acho que temos que aprovar, porque o evento já é no final de semana, né? Então, eu acho importante isso aí, que tem o apoio de todos os senhores vereadores. Muito obrigado. Última discussão. Como disse o vereador Fernando Malon, eles têm evento já no fim de semana, e como nós temos a sessão de quinta-feira, o importante é que desse entrada hoje, para a segunda votação ficar tempo hábil de fazer isso. Então, na quinta-feira nós votaremos já o projeto de lei, e aí certamente dará tempo de todas as atividades serem feitas. Fica corrido, mas dá tempo. Dito isso, informo que esse projeto de lei será levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de emenda de lei orgânica número 4 de 2013, que modifica o preâmbulo com correção ortográfica no nome do município, onde ele se lê São Bento do Sul, passa a ter a seguinte redação: município de São Bento do Sul. Os vereadores abastinados, nomeados para compor a comissão especial em conformidade com o artigo 333, parágrafo 2º do Regimento Interno, analisando o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 4 de 2013, de origem do Legislativo Municipal, se manifesta pela pertinência e pela legalidade constitucional do mesmo, recomendando ao egrégio plenário sua aprovação. Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2014, Peter Alexandre Knoibiller, Tirso Vladimir Himmelgen e José Hermínio Grein. Com a palavra, vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto que nós corrigimos um pequeno erro ortográfico que houve na confecção da lei orgânica. Então vamos mudar o preâmbulo só, porque acabou saindo a palavra São Bento do Sul em letras minúsculas, e isso ficará para o resto da vida. Então nós vamos corrigir esse para que se coloque em letra maiúscula e leia-se município de São Bento do Sul, porque até então na lei está escrito São Bento do Sul com letra minúscula. Então é só uma correção que nós estamos fazendo, mas eu acho importante que seja feito, porque isso fica para a história e é uma coisa que fica registrada. Muito obrigado. Senhores vereadores, estão inscritos na palavra livre 3 vereadores. O vereador Pete se absteve da palavra, e como nós suspendemos a sessão por alguns minutos, vai passar das 21 horas da sessão. Cada vereador terá até 4 minutos para se pronunciar, sendo eles vereador Fernando Malon, vereador Ede e eu. Solicito ao vereador Pete para que faça o sorteio de quem utilizará da tribuna. Vereador Fernando Malon, o senhor dispõe de até 4 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu até não ia me manifestar, mas em razão das discussões de hoje, eu só quero enaltecer o alto grau das discussões que nós tivemos hoje. Favoráveis ou contra, ideologias ou não, mas nós tivemos hoje uma reunião aqui do mais alto nível. Quem olha até pode dizer, mas quantas discussões bestas, e na verdade foram discussões técnicas, foram discussões de alto nível que nós tivemos aqui hoje. Discutimos questões que não analisam apenas o mérito do projeto, mas sim as questões formais que têm que ser levadas em consideração, sim, porque hoje, muitas vezes, normas são derrubadas, não pelo mérito, mas por questões técnicas. Só fazer esse registro. Quem assistiu hoje a sessão, e quem assistir essa sessão que vai ficar gravada nos próximos dias, que veja esta sessão com olhos, não de paixões, mas com olhos desprovidos de sentimentalismos, e veja a qualidade do trabalho que foi feito hoje. Eu posso dizer que talvez tenha sido, neste ano e pouco que já se passou, nosso trabalho, talvez a sessão mais produtiva do ponto de vista técnico. Se aprovou, se não aprovou, se foi contra ou a favor, mas as discussões foram de alto nível. Só fazer esse registro e encerro a minha manifestação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Deixa eu falar, fica tranquilo. Para fazer uso da palavra... Ah, não, é o vereador Edson, o senhor pode fazer sem transmissão. Perdão, vereador, o senhor dispõe até 4 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham com sua presença, a imprensa, quem nos acompanha pela internet, o que me traz hoje, os funcionários desta casa também, o que me traz à tribuna dessa Casa de Leis hoje, em relação, não é meu feitio, por exemplo, mas eu não poderia deixar passar batido, o tempo vai ser curto hoje, mas na quinta-feira talvez dê para a gente continuar. Eu não poderia deixar passar, porque eu geralmente trato com as pessoas algumas coisas, eu sou um vereador, sei receber as críticas, com muita educação, mas eu não posso concordar. Mas antes de eu vir a essa tribuna, eu fui verificar com o redator-chefe desse jornal, desse conceituado jornal que é o jornal Evolução, e na conversa que eu mantive no dia de hoje ainda com o senhor Pedro Esquiba, eu perguntei se realmente confere as palavras que foram colocadas aqui nesse jornal pela vereadora, ex-vereadora dessa casa. E na quinta-feira eu vou voltar a esse assunto, porque nós, inclusive, podemos fazer alguma interpelação, porque esta vereadora, ex-vereadora, não sei se ela lembra que era vereadora, porque ela diz bem assim, ó, o ex-Salomão quer saber quantos andas a lei que determinava a construção de cisternas, aprovada, parece que nunca implementada. Também abordamos o assunto em entrevista com o vereador Godoy, na última sexta-feira. Acredito que esta lei foi projeto da ex-vereadora Clélia, que eu disse isso, que foi um projeto dela, e durante o período que ela era presidente, porque eu fui presidente em 2001 e 2002, numa das vezes, e ela acredita que essa lei foi projeto da vereadora Clélia, com quem acabei de confirmar. Aliás, ela lembrou que o presidente da Câmara de então, quando a aprovação dessa lei, era o vereador Edi Salomão. Não é verdade, não confere, o vereador Lírio, o vereador Fernando Malon eram vereador junto comigo aqui, sabem disso, que era o Edi Salomão que engavetou o projeto. Olha só, eu não sei, se quando ela exerceu o cargo de vereadora ou de presidente dessa casa, ela não sabe que um presidente não pode engavetar projetos aprovados aqui? A lei não permite isso. O presidente da Câmara cometerá um crime se ele fizer isso.
Ele é obrigado a enviar para a prefeitura, tem os prazos, lá como cá, e ela diz que o presidente, o atual vereador, ela lembrou que o presidente da Câmara, então, era o atual vereador Ed Salomão, que engavetou o projeto, que sequer foi sancionado, fecha aspas. Lembro ainda que a repercussão do projeto foi a nível do Estado. Muito bem. Como eu tenho documento, gosto de guardar documento, gosto de leis, gosto da história de São Bento, gosto de uma série de coisas, eu trouxe a lei promulgada e sancionada pelo prefeito Silvio Dreve, hoje deputado estadual, no dia 2 de junho de 2004, quando ela, que não lembra que era presidente, né, ela apresentou a lei aqui em 2004, encaminhou-se, a Câmara encaminhou para a Prefeitura e o prefeito fez, inclusive, esse texto todo dia aqui, não houve modificação no original do projeto, a gente também foi atrás para ver se houve alguma... Senhor vereador, seu tempo esgotou, se puder concluir em 1 minuto. Tá, tinha muitas coisas para falar ainda, mas se não houver uma retratação, nós vamos fazer uma interpelação, porque eu não posso, o jornal escrever, e há uma confirmação do jornal, de que ela disse, de que eu era o presidente, que ela disse que eu engavetei o projeto, quando não é verdade. Não faço isso, não é da minha índole, eu não tenho essa educação, entende? Então, nós vamos voltar a esse assunto ainda na próxima quinta-feira, né? E aí nós vamos, com mais tempo que nós teremos aqui, temos outros assuntos para tratar também, temos uma porção de coisa aqui que nós temos aqui em relação à minha fala que eu gostaria de fazer no dia de hoje. Mas eu só gostaria de dizer que as pessoas, quando exercem uma função, não podem esquecer que exerceram essa função. A pessoa tem que lembrar, eu fui presidente da Câmara naquela época, né? Eu conheço as leis, quer dizer, de repente sai no jornal dizendo que foi na minha época, que o presidente engavetou... Isso não existe, isso não existe. Então, na próxima quinta-feira voltaremos ao assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Para fazer uso da palavra, eu transmito a condução dos trabalhos ao vereador Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos dessa mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador César Godoy por até 4 minutos. Senhores vereadores, senhor presidente, pessoas que nos acompanham pela internet, pessoalmente, eu peço ao Márcio que coloque 2 imagens rapidamente, porque eu fiz indicação e estou achando que indicação não tem lá muita força, que não tem força eu sempre soube, mas estou achando que não leio muito bem. Essa rua fica próximo ao bairro Alpestre, ela é intransitável. Eu não tenho aqui, numa das fotos está o nome da rua. As luminárias todas invertidas, jogadas, quebradas, as ruas é impossível transitar. O carro da Câmara ficou lá em cima porque não dava se descesse não daria para subir. Então, está desse jeito aí a rua. Então, eu fiz indicação, se a bancada governista puder fazer um auxílio de dar uma... A Ernesto, não consigo ler daqui, tá? Breisler, se puder pedir, fazer essa gentileza, eu agradeço muito. E a outra pedido da escola, vinha pedindo lá, Márcio, se puder também pedir um pouco mais de cuidado nessa... Eu só não vou dizer agora que a gente falou tanto nome hoje que eu não lembro onde é que é, mas eu passo, e se puderem pedir ao governo municipal que... Não está? Então deixa, eu passo para eles pessoalmente e tudo mais. Mas o que me traz essa tribuna hoje é coisa rápida, mas é que eu fiquei ressabiado mesmo com aquilo tudo. Eu solicitei, eu não sei se foi na semana passada ou na retrasada, uma audiência pública para discutir o trânsito de São Bento do Sul, porque discutir e buscar medidas efetivas para se melhorar o trânsito de São Bento do Sul. E aí eu li a reportagem que o secretário Cássio Chepe, pessoa que admiro, o único pedido de informação que eu elogiei a resposta em 2013 inteiro foi dele, que veio uma resposta digna, bem esclarecida e tudo mais. Era sobre o acesso norte, o contorno norte. E aí eu li uma nota na Gazeta que é verdade, porque se a pessoa não contesta depois, é porque aquilo é verdade. Dizendo, quanto à audiência pública levantada na Câmara pelo presidente César Godoy, Cássio destacou que alguns assuntos, como a contratação de uma empresa especializada para um estudo no trânsito local, já ocorre. Abre aspas. Não precisamos sair por aí gritando o que está sendo feito, mas as portas estão abertas para quem precisar de informação. Primeiro, que eu não saí gritando. O meu tom de voz pode ser mais alto, mas não é gritar, não. É dizer que eu acho que precisa, sim, de uma discussão do trânsito da cidade, e se a prefeitura se acha acima do bem e do mal, que não pode ouvir sugestão,
é só falar que eu cancelo a audiência pública, não tem problema nenhum. Eu não penso assim. A audiência pública da unidade prisional, o senhor Arnaldo está aqui, entrou, me permita dizer, está gravado, entrou aqui contrário à instalação da unidade prisional, saiu daqui favorável à construção da unidade prisional, porque a audiência pública esclareceu a ele alguns pontos que possivelmente ele não conhecia. Sou favorável sim a audiências públicas, porque tem que se botar a boca no trombone sim para saber. E eu só achei, vou usar a palavra indelicado do secretário, pessoa que admiro, respeito, tenho trato, dizer que não precisa sair por aí gritando. Não é do meu feitio sair por aí gritando. Só que, pelo jeito, as minhas palavras ecoam mais do que a deles. Quando digo deles, digo das pessoas do Executivo Municipal. Acho que é desnecessário esse tipo de ataque gratuito e desnecessário. E dizer o seguinte, que isso, eu li a matéria, acho que, mais uma vez, só ter levantado aqui o assunto já rendeu. O vereador Fernando Malon disse isso, aquele projeto que eu fiz de economizar água, só o debate engrandece, só isso já vale a pena. E só eu dizer que queria audiência pública, para mim já resolveu um monte de coisa. E vou dizer por quê. Porque me parece recorrente a Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal só conversa com mentirosos. Eu sou um deles, porque disse uma coisa, depois disse outra. Os juízes de São Bento são outros. A CDL é mentirosa. Agora a Fátima é mentirosa. Porque eu acho incrível isso que está acontecendo. Porque nessa entrevista que o Cássio Schepper disse, ele deu na Gazeta, e para o jornalista o Espeto, o Vilmar, ele disse aqui, o que está acontecendo é que as licenças da Fátima para os procedimentos cabíveis não acontecem. Gazeta. Depois diz aqui para o jornalista Espeto, então o projeto foi refeito, está na Fátima em Mafra há mais de um ano, esperando uma solução sobre licenças ambientais. Inclusive, há 2 semanas cobrei novamente uma solução, e a resposta ou era por falta de funcionários, ou então porque nenhum técnico se achava em condições de deliberar sobre um projeto desse porte. E isso o nosso secretário municipal disse. O que disse a Fátima? Esclarecendo no jornal de sábado que não é bem desse jeito. Diz que em reunião no gabinete do então prefeito, o senhor Magno, foi pessoalmente relatar a situação e ficou acordada a realização de um novo estudo e protocolo de novo processo, pois esse processo estava tramitando e seria arquivado por conta de um erro. Assim, em 17, agora que vem. No início de 2013, já na atual administração, o atual secretário, o senhor Cássio Schepper, solicitou de forma verbal que fosse parada a análise desse processo, para assim melhorar o estudo ambiental e acrescentar mais um traçado nesse trecho. Ora, por que darei continuidade na análise de um processo que posteriormente deverá ser analisado todo novamente por conta de mudanças? Eu lhe concedo mais um minuto. Obrigado. Assim, o processo foi deixado de lado até o final de 2013, quando o secretário solicitou... Engenheiro Leandro Schweiger. Ele disse isso. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito no secretário, eu sei que ele fez isso tudo. O que fica chato é dizer que eu não preciso sair gritando, mas quando grita errado. Tem alguma coisa aí que não está funcionando. Aí eu vou dizer, eu vou além nesse restinho de tempo que me concederam, perdão. A Procuradoria do município anunciou no jornal que tinham revertido um sem número de ações no Tribunal de Justiça, que o juiz daqui dava uma sentença e eles iam lá, heroicamente, e revertiam essas decisões. Os 3 magistrados pediram certidão, foram para o jornal Gazeta e esclareceram que não era bem daquele jeito. O restaurante popular foi fechado porque existia uma série de irregularidades. Estou até agora, 1 ano esperando, nenhuma irregularidade veio. Agora o contorno no norte não sai porque a Fátima não trabalha. Dizem que não é bem assim. Precisa gritar sim, porque é só gritando que vão nos ouvir. E é isso, presidente. Obrigado. Devolvo os trabalhos dessa mesa diretora ao vereador César Godoy. Não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores e convoco-os para a próxima reunião extraordinária que se realizará no dia 20, próxima quinta-feira.